fosse interessante para vocês nesse momento, né? Principalmente nesse momento de pandemia. E aí, falar das doenças respiratórias seria fundamental, até porque acomete muitas crianças nesse período. São doenças que são comuns à infância, então, particularmente, geralmente, as crianças adoecem muito de problemas respiratórios, que é importante ser tratados para que elas não levem para o resto da vida delas, certo? E então, foi o conteúdo que eu trouxe nessa aula pra gente, certo? É claro que tem várias doenças que acometem, porém eu achei nesse momento importante trazer essas patologias para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar com a anatomia, né? Aqui a gente tem o dorso, né, que ele vai nos mostrar que, né, os problemas respiratórios, ele vai acometer o quê? Os pulmões, tá? Deixa eu tirar aqui. A parte dos pulmões. Então, como a gente sempre diz, são dois pulmões, né? Dois lados. Então, dois lobos, certo? Na parte respiratória, ela vai desde a questão nasal, tá? Até os pulmões, tá certo? Então, é importante a gente avaliar que na questão nasal vai ter o quê? A questão da faringe e da laringe, certo? Que vai ultrapassar, que é como se fosse o elozinho. Então, é até importante nesse momento de pandemia, que aí quando a gente vê, a gente fala assim, o vírus geralmente ele fica nas vias respiratórias superiores, certo? Essa via respiratória superior seria o que, Rangélia? Seria a parte nasal, certo? Garganta, que aí na garganta seria o que? A questão da faringe e laringe, certo? Do trato. Até chegar na traqueia, que aí da traqueia, né, que não dá pra gente ver aqui, mas aí da traqueia vai ser ramificado para onde? Para os pulmões, tá? Então, vamos avaliar aqui. Então, veio aqui. Então, na parte das vias aéreas superiores, o vírus vai ficar por um tempo. Geralmente, a gente diz que esse tempo, né, que ele fica incubado nas vias respiratórias é até 7 dias. É por isso que é indicado fazer os exames, né, os testes rápidos, após 7 dias. Professora, mas realmente foi comprovado que fica até 7 dias, né? Pode ultrapassar o período? Pode. Então, assim, é por isso que geralmente a gente faz o teste e se a pessoa tiver sintomática, o ideal é que com alguns dias, não ultrapassando 14, que geralmente é o período que esse vírus fica, né? Fazendo a festa, como se diz, né? Esse teste vai dar negativo e pode ser um falso negativo. Se for IgG e IgM, vai dar, é claro, IgG após 14 dias. Mas o IgM vai dar só nesse período, né, do início dos sintomas até 14 dias, tá bom? Então, por isso que o ideal é fazer após 7 dias, porque ele fica incubado aonde? Nessa região das vias superiores, né, no nariz e na boca, que aí vai ainda estar no trato. Não vai ter sido enviado para a laringe, que não vai ter acometido necessariamente, não vai ter chegado na corrente sanguínea, mas já vai ter acometido, né, as vias aéreas superiores, e aí a partir daí ele vai ser enviado para os pulmões, enfim, depois jogado na corrente sanguínea, tá? Vamos lá, sim, a questão, deixa eu ver se dá pra gente observar. Não dá bem. Mas aí nessa partezinha, né, que aqui é como se fosse o corte, vai ficar o quê? A parte interna do pulmão. Então, na parte interna do pulmão, nós temos os alvéolos pulmonares, certo? E nós temos também a questão dos brônquios, bronquíolos, que é importante a gente observar. Que a gente vai analisar que são essas ramificaçõezinhas, certo? Os bronquíolos, tá? Os brônquios são as pontinhas, os brônquios são as ramificações e os bronquíolos são as pontinhas, tá? Dá pra ver aqui? não. Vamos lá, aqui nas ramificações. Então, aqui são os brônquios e aqui são os bronquíolos, que são as pontinhas das ramificações, certo? Se vocês podem também, mais na frente vai ter, a gente vai entender. E aí, essas ramificações, né, é importante para algumas patologias, porque o acúmulo, muitas vezes, vai ser aonde? Nos bronquíolos, certo? Que é o quê? Nas pontinhas, que aí vai ser o quê? É como se elas fossem umas bolsazinhas, certo? Essas ramificações das pontinhas. Pode ocorrer inflamação também, Anigéria, dos brônquios, né? Que são as ramificações, pode, tá? Mas aí é interessante que vocês separem brônquios e os bronquíolos, tá bom? E aí, vamos lá, deixa eu ver o que mais que é importante a gente saber aqui. Acho que
por enquanto só, tá? Então, analisaram isso. Outra coisa, né? Acho que tem tempo à frente. A gente vai falar de pneumonia, né? Que é o acúmulo de secreção aonde, professora? Pode acometer a questão dos bronquíolos, como eu falei para vocês, dos broncos, mas pode acometer também a pleura. O que é a pleura? É uma camada que reveste o pulmão, certo? É uma películazinha fininha. Pode acometer a pleura? Pode. Pode ocorrer o acúmulo de secreção na pleura? Pode, que aí a gente vai estar chamando também de derrame pleural, certo? Então, tudo isso a gente vai analisar aos pouquinhos aqui. No decorrer da aula, tá? Então, são as doenças mais frequentes durante a infância, acometendo um número elevado de crianças de todos os níveis socioeconômicos e por diversas vezes. Então, não existe assim, professora, acomete mais o pobre ou o rico, não existe isso, tá? Acomete em qualquer status, certo? Nas classes sociais mais pobres, as infecções respiratórias agudas ainda se constituem como importante causa de morte de crianças pequenas, principalmente menores de 1 ano de idade. Devido muitas vezes à estrutura, né? Pode acontecer por conta da estrutura, às vezes, da casa. É uma casa que é úmida, ou então está em um local que é muito úmido. Às vezes reside em locais que tem muito esgoto, ou às vezes é na zona rural. Então, tudo isso vai influenciar. Terra, água, né? Poeira, tudo isso vai influenciar na criança que está com problema respiratório. Tá certo? Com alguma patologia respiratória. Então, é importante também a gente analisar essas questões. Os fatores de risco para morbidade, né, e mortalidade são a questão da baixidade, porque a criança não vai ter um sistema imunológico ainda, né, maturo para se defender. Precárias condições socioeconômicas, desnutrição, déficit de nível de escolaridade dos pais, que muitas vezes não vai saber como lidar com uma determinada situação, poluição ambiental e assistência de saúde à má qualidade. A questão da enfermagem, ela precisa também estar atenta e orientar a família, né, da criança sobre alguns fatores. Que aí a gente vai estar relacionado aí, principalmente a questão, né, da ingestão de líquidos, de alimentos necessários, e ambiente, tudo isso, tá? Então, preparar os alimentos sob uma forma pastosa ou líquida, oferecendo em menores quantidades e em intervalos mais curtos, respeitando a falta de apetite e não forçando a alimentação da criança. Tem pais que, não, você vai ter que comer, você vai ter que comer. Aquilo, muitas vezes, pode acontecer, tá, minha gente? A inflamação pessoal da laringe, tá? Da faringe, pode acontecer essa inflamação e aí quando a criança está deglutindo, né, ela não está conseguindo, então às vezes é porque a comida não está pastosa, não está molinha, né, pode acontecer isso, sem contar muitas vezes que a falta de apetite da criança, quando força ela a comer, ela vai sentir náuseas ou vai chegar até a vomitar, então é importante também os pais saberem, de pequenas quantidades, não force muito, né, deu necessário que a criança consiga deglutir. Se ela não estiver conseguindo, é melhor não forçar, tá? Porém, aí você força os líquidos, como o suco, como a ingestão de água, certo? Aumentar a oferta de líquidos, como água, chá, suco, tá? Levando em consideração a preferência da criança também. Para que assim não seja tão, como é que eu posso dizer, não tenha tanta pressão, tanto para a criança como para a família. Manter a criança em ambiente ventilado, tranquilo e agasalho, se vestir, né, contra o frio, principalmente. Uma coisa que a gente sempre orienta os pais é não deixar a questão, né, do tórax descoberto da criança. Sempre colocar uma camisa, principalmente se ela tiver problema respiratório. Por quê? Porque o ar frio, quando chega no pulmão, ele pode aumentar a dificuldade de respirar. Até porque ele já vai aumentar a dificuldade, muitas vezes, das vias aéreas superiores, tá? Fluidificar e remover secreções de muco das vias aéreas superiores frequentemente. Como assim, professora? Tirar o catarro mesmo da criança. Por quê? Principalmente se ela for menorzinha de 1 ano, né? Porque às vezes ela não entende o que você pede para ela fazer. Por exemplo, vamos suar o nariz, bote força, né? Para poder eliminar a secreção. Como é que a gente
observe se está tendo, se a secreção ela está ficando, não sei se é a palavra, ressecada, né? Se a cavidade nasal está juntando, né, secreções e a secreção está ficando ressecada. Aí o ideal é fazer a lavagem do nariz. Pega uma seringazinha, dependendo da idade, pega uma seringa de 3 ml, sabe? Sem agulha, certo, pessoal? Para fazer a lavagem. Aspira soro fisiológico e realmente faz a lavagem. Introduz uma pequena quantidade, aí depois vai com um paninho ou até mesmo com um tonete. Cuidado para não introduzir demais e machucar a criança. E aí você faz a limpeza da cavidade nasal. Se for, né, na questão intra-hospitalar, o que geralmente a gente orienta? Que faça com uma gase, certo? Aí pode utilizar, às vezes, se tiver uma pinçazinha, né, que dê para utilizar, e aí vai do profissional o que vai ficar mais prático para ele, certo? Mas o ideal é lavar com soro fisiológico para não obstruir a via, tá certo? Evitar o contato com outras crianças, para evitar também, muitas vezes, a disseminação do vírus, tá bom? Havendo febre, tá, pessoal? Até 38 graus e meio, né, até esse valor, o ideal é que tire a roupa da criança, dê um banho em água fria. Pessoal, é excelente, realmente o banho, ele baixa a hipertermia rapidíssimo, certo? Então, por que a senhora diz isso, professora? Porque eu já tive casos no SAMU da criança chegar convulsionando com febre e a gente fazer diazepam, fazer dipirona na criança e da minha cidade para o hospital infantil leva, de certa forma, 20 minutos. E aí a criança chegou ainda no hospital convulsionando, certo? Mesmo com as medicações realizadas e não baixava de forma alguma a temperatura. A pediatra só fez tirar a roupa do menino, do jeito que ele estava, deixou cessar um pouquinho a convulsão, né? Tirou a roupa do menino, entrou no banheiro com o menino, tomou um banho, ela e o menino. Né? Para quê? Para cessar a febre. Mãe, olha, criança quando está com febre é banho, né? Além da medicação, banho, tá? Então faz isso, orienta também os pais a fazerem isso. De preferência de imersão. O que é de imersão? Por exemplo, se tem uma bacia, ou você acredita que não está acontecendo, bota ele dentro da água, deixa ele um pouquinho lá. Agora, vai atentar um pouco para quê, pessoal? Se a criança tiver com pneumonia, não faça isso, tá? Se a criança tiver com pneumonia, dê o banho no chuveiro, certo? E a aspersão que a gente chama, dê o banho no chuveiro. Porque quando você vai emergir a criança na água e deixar ela lá, certo? Quando você tirar a criança, vai ter melhorado a febre. Porém, a questão das dificuldades respiratórias, das dificuldades pulmonares, vai começar a surgir. Pior, né, do que a criança já estava, por conta desse contato por muito tempo na água. E se for fazer, né, essa imersão, dura aí por volta de 15 minutos, tá bom? Aplicar compressas com água morna e álcool nas regiões ingal e axilar. O álcool, né, é uma coisa que eu indico e não indico. Da mesma forma que a questão da água morna. Por quê? O álcool ele puxa, né? Porém, eu prefiro fazer as compressas que a gente chama com água fria, né? Porque vai ajudar mais a baixar essa temperatura. Agora, caso ele esteja, né, com pneumonia, com bronquite, o ideal é não pôr nada muito frio, né? Então, pode ser com álcool e a compressa. Mas aí, caso ele esteja, né, só com uma gripezinha e está tendo essa hipertermia, aí eu acho mais rápido a compressa com água fria, certo? E sim, outra coisa, sempre em regiões, né, vamos dizer no ditado popular, nas juntas, certo? Nas regiões ingais, eu sempre enganchei esse nome. Inguinal, tá? Nas regiões inguinal, ou seja, na virilha, na axila, tá? Jamais coloquem no tórax em cima do pulmão, pelo amor de Deus, certo? Para evitar aí um colapsozinho pulmonar aí. Retirar o excesso de roupa, se ultrapassar esse valor, oferecer antitérmico recomendado pelo pediatra, né? Seja paracetamol, famoso paracetamol, Kids ou outros, né? E
na faixa etária também ou de pirona, tá? Então, quais são essas doenças respiratórias da infância que eu trouxe que são mais comuns e que são importantes vocês avaliarem agora? É os resfriados, a pneumonia, a amigdalite, a otite, a sinusite, rinite, bronquite e a asma. Tá? Essas são patologias que são importantes nós avaliarmos. O resfriado, pessoal, eu sempre digo, no adulto é uma coisa que a gente nem precisa atentar muito, né? O organismo do adulto ele consegue reverter um resfriado, certo? Então ele consegue curar. Já na criança, um simples resfriado, independente da faixa etária, quanto mais jovem, né, quanto mais novinho, aí é que a gente tem que ter um cuidado maior. Porque muitas vezes um simples resfriado da criança, o organismo da criança ela não consegue, né, se curar sozinho, por conta do sistema imunológico que eu tanto falo para vocês. A inflamação, que nós chamamos, né, com presença de secreção catarral de mucosa, ela, como eu disse para vocês, é importante a gente avaliar se está tendo essa secreção e fazer a limpeza, certo? Possui como causas predisponentes convívio ou contágio associacional, né, com outras pessoas infectadas. Desnutrição podem desencadear, né, resfriados. Por quê? Porque geralmente a criança, o tecido adiposo dela vai estar diminuído. Então, o nosso tecido adiposo também ele é uma forma de prevenção. Então, quando a gente vai ser exposto a lugares mais frios, a determinadas temperaturas, o nosso corpo, quando a criança é desnutrida, não consegue reverter. Climas frios e úmidos, condições da habitação e dormitório da criança, quedas bruscas e acentuadas de temperatura da atmosfera. Por exemplo, o clima, uma hora está frio, aí de repente quente, de repente frio, tá? Essas alterações. Susceptibilidade individual relacionadas à capacidade imunológica também, por exemplo, se a criança ela já tem alguma, né, doença imunodeprimente, pode também acarretar em vários resfriados. Os principais sintomas dos resfriados é o quê? Febre de intensidade variável, tipo, às vezes a criança está com febre super alta, de repente a criança não está com febre, ou às vezes está com febre leve, tá? Corrimento nasal mucoso e fluidos, que é aquela famosa corizazinha, aquela aguinha descendo do nariz, né? Obstrução parcial da respiração nasal, tornando-se ruidosa, né? Por exemplo, quando a mãe observa que a criança está respirando aquele ronco, certo? Então, isso é um dos primeiros sinais também. A tosse, necessariamente pode existir, pode não existir a tosse também em resfriados. Falta de apetite, alterações das fezes, que pode dar diarreia na criança, certo, pessoal? Aí pode ter essas alterações. E a questão do vômito, né? Quando a criança é forçada a comer, como eu disse para vocês, pode acontecer delas vomitarem. O tratamento para resfriado, né? Não existe remédio específico a um resfriado. Existe o tratamento, né, para a sintomatologia que o paciente venha sentir. Se está tendo febre, usar aí um antitérmico. Né? Se está tendo tosse, usar um xarope. Enfim, então vai sendo utilizados, né, geralmente analgésicos e antitérmicos. Que um exemplo com esse para vocês, paracetamol e dipirona, tá? No caso do AS, pessoal, só pode fazer uso as crianças acima de 1 ano, certo? Então, não é orientado crianças abaixo dessa idade fazer uso de AS. E sempre também o AS, hoje em dia, é mais indicado com prescrição médica. Então, faz uso do paracetamol e do dipirona, porque a gente muitas vezes não sabe qual realmente, se é um resfriado ou se é outra determinada patologia. Então, orienta os pais a fazerem isso, não orienta o uso do AS não, tá? Repouso da criança, beber bastante líquido e lavar os narizes. Um soro fisiológico, como eu disse para vocês. Também são medidas que auxiliam a atravessar o período de mal-estar, enquanto o corpo se encarrega de debelar a infecção. Os antibióticos não exercem nenhum efeito contra esses vírus, porque antibióticos só trata quem, pessoal? Bactéria. Então, quando é resfriado, geralmente é por meio viral, então não se usa antibiótico. Agora a gente vai falar aqui da pneumonia, né, que eu falei para vocês. Então, a pneumonia
acomete muito na infância, muito mesmo. Ela tem cura, professora? Tem, certo? Tem alguns tipos de pneumonia, mas o ideal é a gente saber a diferença, né? Geralmente de um resfriado para uma pneumonia, tá? Como eu disse para vocês, né? É a inflamação do tecido pulmonar, do espaçamento das paredes alveolares, do líquido presente nos alvéolos. Vamos lá. Nas pontinhas, lembra? As ramificações, e aí nas pontinhas, certo? Na questão alveolar aqui vai ocorrer tanto a inflamação como presença de muco, tá? De líquido. E aí, a pneumonia em criança é muito comum, né? Principalmente em recém-nascidos pode acontecer, certo? E em bebês também abaixo de 1 ano. Professora, pode acontecer em crianças acima? Pode, certo? Principalmente se a criança for muito possível, então gostar muito de água, essas coisas, pode acontecer em tempos mais frios, tá? As causas principais são vírus ou bactérias, como eu disse para vocês, existem vários tipos de pneumonia. Existe a pneumonia viral e existe a pneumonia bacteriana, certo? Ah, professora, é por isso que o tratamento também diferencia isso. Quando é bacteriana, tem que ser tratado com antibiótico. Quando ela não é bacteriana, é só viral, não precisa ser tratado com antibiótico, aí vai ser tratada aí com antitérmicos e com analgésicos, tá bom? Sendo que a cura é fácil e é feita à base de medicamentos, como antibiótico, repouso e ingestão de muitos líquidos. Os sintomas da pneumonia, ela é bem parecida ou igual do resfriado. Mas, né, como se diz, sempre tem aquela coisinha que faz a diferença. Na pneumonia, professora, qual é a coisinha que faz a diferença da gente suspeitar de uma pneumonia? Principal, febre persistente, tá? O que é uma febre persistente? Uma febre que ela pode ir embora, mas ela volta, tá? Ela pode amenizar um pouquinho, mas ela volta. Isso se chama febres persistentes. E essa febre também, para caracterizar assim, eita, é bem uma pneumonia, geralmente essa febre vai estar o quê? Acima de 38 graus, sem cair. Então, cai, tá lá, tem criança que chega a 40, pessoal. Tem sorte de não convulsionar. Mas geralmente acima de 38 a criança está muito, né, no risco dos riscos de convulsionar, certo? E aí essa febre persistente acima de 38 graus é uma característica, um ponto X para a gente suspeitar de uma pneumonia. A questão da tosse com catarro, então isso também é importante. Por que, Angélia? Pronto, vamos agora no coronavírus, né? Ah, Angélia, será que eu tô com coronavírus? Você tá tossindo? A tosse é o quê? Característica do corona, seca. Então, tá apresentando uma tosse produtiva ou uma tosse secretiva, né? É uma tosse com catarro. Então, se tá apresentando, essa tosse não é coronavírus. Ou você pode ter tido, mas naquele momento a suspeita vai ser uma pneumonia. Porém, se tem presença de tosse, agora todo mundo está fazendo os exames, né? De Covid. Porém, é mais certo ser uma pneumonia do que o Covid. A falta de apetite, né? Também no resfriado pode existir, pode, então é bem comum. Respiração mais rápida e curta com a abertura das narinas. Ou seja, a famosa dispneia vai acontecer aqui na pneumonia. Então, uma pessoa, por exemplo, eu estou com gripe, né? Pode acontecer, professora, de ter esse cansaço? Pode, mas ele vai ser mais leve. Na pneumonia, quando a gente suspeita, a gente observa a pessoa, né? Ela fica aquela respiração bem profunda, tá? E geralmente com a boca aberta, né? Ela não fecha a boca para respirar, tá? Então, isso é uma característica também. Esforço para respirar com muito movimento das costelas. Então, você observa o tórax, né? Observa, né, as costelinhas, tá? Então, você observa as costelinhas que quando você faz, né? Sobe mesmo, estão vendo, né? Dá para subir, porque eu tô pressionando também. Mas
né? E aí ele vai e volta, faz esse movimento, vai e volta das costelas, e aí elevando, né, a questão do tórax. Tá? Cansaço fácil, então, tipo, a criança, você vê que ela tá bem aquela criancinha endurecida, e geralmente se ela for ativa, aí é que é mais fácil de observar essa questão, né? Vamos lá. Os bebês e crianças com estes sintomas devem ser avaliados por um pediatra e o mais rápido possível. A forma inicial do tratamento, né, são nas primeiras 48 horas, o mais indicado. Então, assim, como é muito difícil uma pessoa leiga realmente observar ou caracterizar como uma pneumonia, geralmente, quando descobre, já é bem mais retardado. Assim, demora mais tempo, mais de 48 horas para a mãe levar a criança, né, identificar e tratar. Né? Por isso que muitas vezes demora mais um pouquinho o tratamento de pneumonia, por conta que geralmente quando leva já está numa fase mais elevada. Né? Evitar complicações graves como parada respiratória, que pode acontecer. Dependendo do grau da inflamação, pode acontecer. Tá, pessoal? No caso de bebê, quando apresenta febre acima de 39 graus, recusa para se alimentar, vomita, dá diarreia, deve ser levado ao hospital urgentemente nesses casos, certo? Sim, a professora, por que a característica principal que a senhora falou é a febre? E é uma coisa também que é interessante a gente falar. Febres persistentes, né, geralmente estão associadas a quê? A uma inflamação. Como a pneumonia é uma inflamação dos alvéolos, né, ela vai estar presente, tá? Então, por isso que é uma das características distintas. O pediatra pode chegar ao diagnóstico de pneumonia, né, após observar os sintomas, mas ele vai solicitar um raio-x do tórax, né, que é para caracterizar a pneumonia, avaliando assim a presença de secreção na região, tá certo? O aumento da frequência respiratória em bebê geralmente indica a pneumonia. Você dá para observar que o bebê fica muito cansadinho. Até 2 meses de vida, né, geralmente a 60 ou mais inspeções por minuto, é interessante a gente avaliar. Os bebês de 2 meses a 1 ano, né, a gente está avaliando aí pelo menos de 50 a 50 minutos, vai diminuindo o tempo. E aí, de a criança de 1 ano a 5 anos, avaliar aí de 40 ou mais minutos por minuto, tá? Fazer essa avaliação. Deve-se verificar a frequência respiratória do bebê ou da criança quando ela está calma e tranquila, como acontece geralmente durante o sono, por exemplo. Então, é o ideal para verificar tanto a respiração da criança, como também a questão da febre. Por quê, pessoal? A criança ela fica muito sonolenta. Então, o que acontece? Mãe, se o bebê tiver com febre, ou a criança, ou né, quem for, o ideal é que ele não... Se ele for dormir, você fica observando a temperatura, mesmo ele dormindo. Porque já aconteceu muito de crianças irem dormir, a mãe diz, mas eu não vi que ele estava com febre. E aí a criança nem acorda, já começa as convulsões durante o sono dele, certo? E aí não é bem mais perigoso, mas assim, é preocupante, porque a criança pode ter muitas vezes desmaiado ou não dormido, entre outras situações. Os tipos de pneumonia que nós temos, né? É a pneumonia bacteriana, a pneumonia viral, a pneumonia aspirativa, a pneumonia atípica, a pneumonia comunicativa e a pneumonia hospitalar, né? São os casos mais, as pneumonias mais comuns que eu trouxe para vocês. Então, na pneumonia bacteriana é uma infecção provocada por bactéria, como eu disse para vocês, e o tratamento é feito por meio de antibióticos, ponto. Certo? Então, na pneumonia viral, né, geralmente é causada por um vírus e o tratamento é mais prolongado por não existir remédio especificamente para o vírus. Então, a gente trata os sintomas. A pneumonia aspirativa, né, geralmente ela surge, né,
Quando, por exemplo, a criança, sei lá, estava com alguma infecção e aí vomitou, pode acontecer, professora, de infecção intestinal? Pode. A criança vomitou e aí inala a secreção. Que aí quando inala essa secreção é jogada aquele determinado agente agressor no pulmão e aí desencadeia uma pneumonia. Se for por meio da aspiração de líquido, aí a gente chama de pneumonia aspirativa. Isso acontece muito em bebês, tá, pessoal? É mais comum em bebês. Pneumonia atípica, ela é provocada por micro-organismos diferentes dos da pneumonia comum, como o Mycoplasma pneumonia, tá? Esse micro-organismo, né? Ele é tipo assim, raro. Pode acontecer? Pode. Né? Por isso que é característica de uma pneumonia. Mas geralmente o mais comum são por meio de bactérias ou de vírus. A pneumonia comunitária, né? Que é aquela pneumonia geralmente que ocorre, que é uma infecção que ela ocorre de forma, ela é rápida, tá? Professora, ela é uma pneumonia grave, né? Na verdade, é uma infecção grave do pulmão, porém, como é que eu posso dizer? Se ela pegar fora do hospital, né? Se não for intra-hospitalar essa pneumonia, né? Como é que nós vamos caracterizar? Por exemplo, se essa pneumonia atípica não, comunitária, né? Ou seja, tinha alguém que estava com pneumonia, né, no setor. Se ele for intra-hospitalar, essa pessoa vai apresentar sinais e sintomas, no mínimo dentro de 48 horas após o recebimento de alta ou após a entrada no hospital. Às vezes, eu fui tratar de outra coisa e aí acabei pegando a pneumonia, a criança acabou pegando a pneumonia. Então, se os sintomas aparecerem dentro de 48 horas dentro do setor hospitalar, nós chamamos, aí nós já vamos para a pneumonia hospitalar. Se não, se foi fora, aí nós chamamos de pneumonia comunitária, ou seja, que foi pego na comunidade, tá certo? Que é só para a gente diferenciar aqui da pneumonia hospitalar, que é quando, né, ocorre aí a pessoa teve contato com o hospital ou está tendo contato com o hospital e desenvolve esse quadro de sinais e sintomas de pneumonia e aí às vezes os sinais são mínimos, certo? Mas aí quando investigado por meio de raio-x, aí observa-se que a criança está com a pneumonia. Mas pode acontecer de receber alta a criança também e aí após, né? Pode ultrapassar 48, no máximo até 72 horas, a gente caracteriza como uma pneumonia hospitalar, tá certo? Se a criança sentiu após o recebimento de alta. A pneumonia é uma doença contagiosa, mas não é comum, né, a criança passar a pneumonia para outras pessoas. O tipo de pneumonia mais comum nas crianças é a viral, que acomete após, né, o agravamento de uma gripe, quando a gripe não é tratada. Como tratar a pneumonia infantil, né? O tratamento, como eu disse para vocês, vai depender do tipo de pneumonia. A pneumonia infantil, ela dura cerca de, geralmente, 2 semanas ou mais, né? Pode ser feito, em caso, tratamento com antibióticos orais, como a amoxicilina, a azitromicina, né? Que geralmente é o que os médicos prescrevem. Outra coisa que a gente orienta muito, né, que as mães, quando forem comprar o enxoval do bebê, né, atentem sempre para um termômetro e atentem sempre para um nebulizador. Por quê? Porque muitas vezes essas nebulizações vão ser necessárias. Então, o ideal é que a criança ela tenha o seu próprio nebulizador. Tá certo? Por quê, professora? Porque às vezes a mãe vai lá para o PSF, ou até mesmo às vezes a criança vai ter que chegar até o hospital e aí durante, né, o tratamento ela pode também estar adquirindo outras patologias, porque às vezes o material não é bem, né, feito, a sepsia bem feita. Então aí orientam muitas vezes a fazer em casa, né, as nebulizações por meio da indicação médica e principalmente se tiver alguma medicação como Belapec e Atrovent, tem que ser prescrições médicas. Manter uma boa alimentação com frutas, oferecer leite e água para a criança sempre que possível, é importante. Manter o repouso e evitar espaços públicos como creche e escola durante esse período do adoecimento, tá?
Vestir a criança de acordo com a atenção do ano, certo? Tipo, se tá frio, vestir coisas que agasalhem a criança. Se tá quente, colocar o mínimo possível de roupa na criança, tá? Então, o ideal é sempre estar aí seguindo as estações do ano. Evitar correntes de ar durante, né, e após o banho. Tipo, tá dando banho na criança, tem mãe que gosta de dar banho no menino de noite no muro. É um momento que vai estar frio, aí a criança vai ficar despida, aí já vai jogar água. Então, tudo isso é propício também para a criança desenvolver um resfriado, ou se ela tiver um resfriado, piorar mais ainda e às vezes evoluir para uma pneumonia, tá? O internamento hospitalar está reservado para os casos mais graves, né, da pneumonia, caso a criança ela venha a ter alguma alteração do quadro clínico, né, dos sinais e sintomas, principalmente se ela começar a ter dispneias severas, né, e precisar do uso de oxigênio. A melhora dos sintomas acontece por volta, geralmente, de 2 a 3 dias de tratamento. Então, é importante não serviu de nada o medicamento que o médico passou. Mãe, aguarde pelo menos 3 dias, né, porque o efeito só vai fazer após esse período. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre orientando, né, as mães, porque elas ficam muito ansiosas. A questão da amigdalite, né? A amigdalite é a inflamação, como vocês podem observar, né, das amígdalas. Então, essa inflamação, professora, ela tem decorrência, geralmente acomete muito pessoas que já têm, né, problemas respiratórios. Pode acontecer essa inflamação toda. Como também pode ser infecções, tá? Em decorrência. O tratamento é muito comum na infância, né? É muito frequente na infância, principalmente na faixa etária de 3 a 6 anos. Seu quadro clínico assemelha-se a um resfriado comum, né? E aí, quando você faz o exame clínico na criança, observa que está tendo essa inflamação das amígdalas. Os principais sinais e sintomas é febre, mal-estar, prostração ou agitação, anorexia em função da dificuldade de deglutir, aí a criança já perde também, né, o apetite. Presença de glândulos palpáveis, ou seja, você palpa aqui, você sente, tá, os glândulos. Mau hálito, presença ou não de tosse seca, pode apresentar. Dor e presença de pus nas amígdalas, tá? As orientações de enfermagem, né, acrescenta-se estimular a família a oferecer à criança uma alimentação mais semilíquida, nesses casos principalmente. E a sopa, pessoal, se for ofertar para a criança, que seja uma sopa muito fria, tipo assim, deixa esfriar bem, porque quanto mais quente, mais irrita o local, tá? Assim, professora, e nesses casos, pode introduzir líquidos frios? Se você vê que a criança está sentindo muita dor, pode, tá certo? Então, assim, mas a garganta inflamada vai piorar. Não, pessoal, vai refrescar um pouquinho, porque a dor, quando as amígdalas estão inflamadas, é insuportável. Então, até a questão da saliva, né, quando deglutida, dói bastante. Então, é por isso que, por exemplo, em tratamentos pós-cirúrgicos de amigdalite, os médicos, né, prescrevem, orientam a fazer uso de solvente, tá? Então, né? A otite, né, a gente vai falar agora. Por que a otite, professor, está relacionada aos problemas respiratórios? Porque em decorrência, muitas vezes, da inflamação, né, lá da questão das amígdalas, pode ocorrer inflamação, né, Eita, agora tá encaixando. Auricular, tá certo? Então, a otite também está inclusa na questão dos problemas respiratórios. Então, pode ocorrer a questão de dor, febre também está existindo, certo? Tanto na amigdalite, que eu não falei, pode existir também por conta da inflamação, como também na otite. A dificuldade para sugar, né, a alimentação, a irritabilidade da criança, sendo o diagnóstico confirmado pelo médico por meio do otoscópio. O estetoscópio é outro. O otoscópio é aquele aparelhozinho que bota no ouvido que tem uma lanternazinha, certo? Aí ele vai investigar e vai observar se ocorreu inflamação do ouvido. Aí faz um tratamentozinho, né, com medicação para diminuir a inflamação.
possui como fatores predisponentes, muitas vezes, a questão de alimentação em posição, né, errônea, principalmente em posições horizontais, que proporciona geralmente o fluxo alimentar pela tuba, que geralmente força, né, a questão. Então, em vez dela ir realmente passando pelo trato, né, direitinho, ela vai para outras cavidades quando a criança se alimenta, por exemplo, deitada, tá? Deixa eu ver. Crianças que vivem em ambientes úmidos de pais fumantes, pode acontecer também. Diminuição de umidade relativa do ar. Pronto. Quando a pessoa se muda, às vezes, pronto, em São Paulo, geralmente o clima é muito frio. Aí quando vem aqui para Paraíba, pode ocorrer muito essa questão de otite, de inflamação, em decorrência da mudança de clima. Certo? A gente tem muito caso disso. A limpeza inadequada com cotonetes, né, com grampos, muitas vezes, que introduz, entre outros utensílios. Orientar sobre a limpeza que deve ser feita apenas com água, sabonete e toalha. Por exemplo, vai lavar o cabelo, né, lava o ouvido, certo? Depois passa um pano no seco. Então, esse é o lugar mais importante, tá? Então, aqui, né, quando ocorre a inflamação, pode estar ocorrendo, né, a eliminação dessas secreções. A coloração, pessoal, geralmente é em cor ou de pus. O que foi? Ligaram no telefone. Foi triste. Jailson. Então, pode ocorrer a eliminação dessas secreções, seja ela amarelada, né? Seja ela, às vezes, até com presença de sangue, pode aparecer devido ao estágio da inflamação, então é normal. Aqui, pessoal, o otoscópio, né? É uma lanternazinha, aí introduz esse bicozinho no ouvido da criança e aí liga a lanternazinha e observa se está tendo a inflamação. Consegue ver lá no finalzinho mesmo do ouvido, tá? Aí coloca o olho aqui, tá? Nessa lupazinha para observar. Se a infecção for bacteriana, né, o seu médico pode prescrever antibióticos. E se a infecção for por causa de vírus, antibióticos não vão ajudar, então o uso geralmente não é necessário. Seu médico pode receitar também analgésicos, né, para o seu filho. Então é importante a gente avaliar isso. E os médicos especialistas, eles defendem que o uso de antibióticos seja bastante criterioso, ou seja, em 80% dos casos de otite, né, em crianças, são comuns, então acontece espontaneamente e geralmente também pode acontecer que ela melhore, a não ser, como a gente mostrou aqui, que esteja eliminando secreções assim, porque a inflamação é muito grande, né? Então vai ter que usar, tá, os antibióticos. A sinusite, pessoal, a sinusite, né, é uma coisa também que acomete muito, qualquer faixa etária, né, não tem uma faixa etária específica, porém, né, desencadeia pela obstrução dos ósseos de drenagem dos seios da face. Então, todo o processo inflamatório vai acontecer aonde? Nas vias superiores, né, e principalmente na questão da face. É por isso que, se você não está com sinusite, bota a mãozinha aqui e você senta até quente o rosto, né? Cadê? Sim, fornecendo a retenção de secreção e a infecção bacteriana secundária. Caracteriza-se por tosse noturna, secreção nasal e com presença ou não de febre. Pode acontecer que a inflamação é leve, pode ser que não apresente febre. Sendo que raramente há dor de cabeça na infância, mas na fase adulta vocês vão observar que é um critério de sinusite a dor de cabeça. Mas na criança é difícil acontecer dor de cabeça. É mais a questão da tosse e da secreção nasal. Casos de recidivas, né, são geralmente causas por alergia respiratória. Então é muito importante a gente avaliar. Se a criança, por exemplo, ela está tendo essas tosses repentinas, tipo, do nada ela começa a tossir. Então aí pode ser uma suposição já de uma alergia, seja a poeira, né, seja um determinado alimento. Então, é importante a gente avaliar. Episódios muito frequentes de resfriado, crianças que vivendo em ambientes úmidos ou de pais fumantes e a diminuição da umidade relativa do ar. Então, se tiver isso tudo associado, é geralmente a sinusite, tá? E não a alergia.
Sinais e sintomas geralmente que a criança apresenta, né? Como eu disse para vocês. Geralmente pode acontecer da tosse, a febre, né? Raramente aparece. E deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. E a questão da inflamação, pessoal, pode durar semanas ou pode ser também muito rápido a passagem dela. Pode durar ser um período curto, tá? A obstrução nasal ou a secreção nasal associada pelo menos a um desses sintomas. Não parar agora, pressão ou dor na face, tipo, você tenta parar e não consegue, pressão ou dor na face, redução ou perda de olfato, com duração maior de 12 semanas, geralmente. Outros sinais e sintomas que podem incluir ainda é a dor do ouvido, que eu disse para vocês que tanto pode ser associado com a amigdalite, como pode ser associado à sinusite. Tá? Dores no maxilar superior e nos dentes. Tosse, que eu vou dizer para vocês, geralmente à noite. Tá? Garganta inflamada, mau hálito, tá? Fadiga, e náuseas. Mas esses sintomas podem acontecer de surgir, mas nem sempre surgem. Então vamos lá, vamos diferenciar agora, né, a sinusite da rinite, que é o que a gente vai ver agora, pra frente, a rinite. Então a maioria das pessoas acreditam ter sinusite e rinite. Apesar de existir alguma diferença entre as duas, a rinite pode desencadear uma sinusite. De certa forma, para a maior parte do público, a diferença entre elas é um pouco confusa. De forma simplificada, a rinite ela ataca apenas o nariz. Já a sinusite ela espalha pelos seios da face, tá? Então ela vai se espalhar por toda a face. E a rinite não, ela ataca só o nariz. Professora, mais assim, específica, acho que a gente vai falar mais rápido. Não sei, peraí. Mais rápido eu vou falar para vocês a diferença especificamente da rinite para a gente não se adiantar, certo? Mas a sinusite ela ataca por todos os seios da face, é por isso que as dores é maior, a dor em cima do olho, né? Pode acontecer. A rinite não, ela só afeta a questão nasal, tá bom? O tratamento da sinusite viral é um tratamento como uma gripe normal, com analgésicos, né? E o que for aparecendo de sintomas vai tratando. Já as bactérias, elas requerem antibióticos receitados pelo pediatra. O mesmo tipo de remédio é indicado em casos crônicos, tratamento com muitas vezes, geralmente são complementados. Eles são administrados durante 3 semanas no mínimo. E para a sinusite fúngica, o tratamento pode ser até cirúrgico, certo? Na rinite, né, que eu disse para vocês que a gente vai falar agora, uma característica interessante que, como eu disse para vocês, ataca só a questão do nariz, tá? E não os seus da face. Se atacar, já vai ser a sinusite. E aí, quando ocorre esse ataque ao nariz, uma das primeiras coisas que podem acontecer é a obstrução. Se não acontecer a obstrução, né, como pode acontecer os dois, o espirro é características, né, da rinite, tá? E o espirro, sem você conseguir controlar um espirro atrás do outro espirro, e aí a obstrução nasal. Então, são duas características, como é que se pode dizer, que não podem ser descartadas para a rinite, certo? Pode ocorrer também a face apresentar olheiras, dupla presença infraorbitária aqui, tá? Então, vocês podem observar, às vezes, o inchaço dessa região aqui orbitária. E o sulco transversal do nariz, né? Geralmente pode ocorrer um inchaço do nariz. Segmento de prurido intenso. Pode ser que a coceira, né? O prurido. Pode ser causado por alergias respiratórias. Neste caso, faz-se necessário afastar as substâncias para que a rinite seja tratada. O primeiro passo para um tratamento, por exemplo, de rinite, né, é o diagnóstico. A gente não tem como tratar a rinite se a gente não diagnosticar. E no caso de alergias, né, o mais comum, que é muito comum em criança, tá? É importante determinar que está sendo produzindo essa alergia, observar o que está fazendo essa criança espirrar ou tossir muitas vezes, ou espirrar ou obstruir o nariz. Uma vez localizando o agente alérgico, evita o contato com ele para que essa criança não venha apresentar esses sintomas.
Se for animal, pessoal, também evitar o contato com o animal, tá? A bronquite também é outra patologia que acomete muito. Na bronquite é diferente um pouco, porque a inflamação vai ser aonde? Nos brônquios, tá? Não vai ser nos alvéolos, diferente da pneumonia, certo? É acompanhado ou não de febre, então também já não é diferente da pneumonia. A pneumonia tem que existir a febre, certo? Pode apresentar grande quantidade de secreção e pode ser percebido os ruídos respiratórios, certo? Já na pneumonia a gente vai observar mais a questão da dificuldade respiratória, mas também pode apresentar ruídos. Porém, a bronquite é característica com os ruídos, tá? A presença de ruídos por conta da questão da inflamação com presença de muco, tá? Em quantidades excessivas, certo? Propicia que as crianças portadoras tenham infecções com maior frequência do que as outras. Pode se tornar crônica, levando à anorexia e a uma perda de progressão de peso e estatura. Recomenda-se afastar substâncias que possam causar também essas alergias. Pronto, tá aqui a imagenzinha para a gente observar, certo? Então, aqui está o brônquio, né, que é a mangueirinha, né, que leva, né, os pulmões até os alvéolos, que os alvéolos têm esses bichinhos bonitinhos aqui, essas bolinhas. Então, essa mangueirinha. Esse excesso de muco, ele vai ter a inflamação ao redor e a presença de muco, que vai fazer com que também ocorra também o roncado, porque a criança vai forçar a respiração, né, devido ao fluxo estar diminuindo, e aí pode apresentar a presença do ronco, tá? E a asma, né, pessoal, que também é característica. Geralmente, pessoal, essa asma, ela é uma doença crônica e geralmente pode ser acometida devido a várias infecções e inflamações, como pneumonia, como rinite, como a que a gente viu agora, que eu esqueci o nome, como a bronquite. Então, resfriados mal curados. Então, tudo isso pode acontecer e desencadear uma asma. Sendo uma infecção muito frequente também na infância. A crise ela é causada por uma obstrução devido à contração da musculatura lisa, o edema da parede brônquica e a inflamação dos leucócitos, né, polimorfonucleares, né, ou seja, que vai ocorrer a inflamação e diminuição da produção das células do sistema imunológico na criança. E aí, aqui está uma imagenzinha para a gente ver a questão. Aqui é um brônquio normal, tá? E aqui é um brônquio alterado. Observem que a inflamação ela ocorre, a presença de muco, tá? E vai ocorrer obstrução em todas as camadas, certo? Por isso que, quando essa inflamação, ela como é que eu posso dizer, tá severa, aí dá a falta de ar no asmático, aí precisa, que é a crise que a gente chama, né? E aí essa falta de ar só às vezes faz já o uso da bombinha, porém muitas vezes ela não cessa, aí precisa de O2 porque vai faltar oxigênio devido ao ar não conseguir passar pelos brônquios, tá? Os sinais e sintomas manifestam através de crises, né? Como eu falei para vocês, um dos principais é a dispneia na asma. E geralmente está associado também a tosses e a sibilos, que geralmente se você for auscultar com o estético, você vai conseguir auscultar bem direitinho esses ruídos. São episódios que podem ser repentinos, podem ser controlados com meio do tratamento certinho. Como muitas vezes quando faz o tratamento, né, que um deles é o Alane, que é muito utilizado, quando faz o tratamento certinho, pessoal, aí geralmente as crises elas não existem, né, elas ficam inexistentes. Os fatores, né, que podem desencadear a criança ter alergia a alimento, né, ou alguma outra substância, infecções, agentes irritantes, poluentes atmosféricos, né, e mudanças de clima, fatores emocionais e exercício e algumas drogas, como o AS que eu disse para vocês que não é muito indicado, pode também desencadear, tá? E seus similares. É importante que haja o estabelecimento do vínculo entre paciente, família e equipe de saúde, o controle ambiental, procurando afastar elementos eletrônicos, higiene alimentar,
Suspensão de alimentos só que deverá ocorrer quando existir uma nítida relação com a sintomatologia apresentada. Fisioterapia respiratória a fim de melhorar a dinâmica respiratória e corrigir deformidades torácicas e vícios posturais, aumentando a resistência física dessa pessoa que possui a asma. Tá? Durante as crises, o paciente, tem que fazer uso do medicamento. Esse medicamento, para minimizar a sintomatologia, esse medicamento, como eu já citei para vocês, é a bombinha, certo? Que vai ter o medicamento dentro da bombinha necessário, que é um pozinho, tá, pessoal? Para tratar. A família também deve estar ciente, porque quando ocorrer uma dessas crises, a criança geralmente ela fica um pouco assustada, o psicológico dela é afetado. E aí, a gente encerra por aqui a nossa última aula. Então, esses serão os problemas respiratórios. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato. Vamos lá no grupo também gerar. Tem muitas coisas criativas, curiosas para a gente falar em relação aos problemas respiratórios, certo? As dúvidas que vocês tiverem agora também relacionadas ao Covid, porque as pessoas dizem muito que criança ela não adoece. Na verdade, a criança ela pode pegar esse vírus, porém a sintomatologia da criança vai ser ou menor ou inexistente. É isso que a gente quer ressaltar, tá? Já no adulto ela vai ser bem mais. Porém, se a criança tiver qualquer um desses problemas respiratórios que nós mencionamos, aí sim ela vai afetar de uma forma